Neste programa, de certa forma, vamos antecipar um debate que vai acontecer esta semana no Parlamento Regional, um debate putestativo pedido pelo JPP sobre o setor da saúde. É disso que vamos falar neste programa e vamos começar precisamente pelo partido proponente desta iniciativa. Elvio Sousa, pergunto, depois de tanto se ter falado e que se vem falando deste setor ao longo dos últimos tempos, o que é que se propõe o JPP com este debate na Assembleia Regional? Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores, cumprimentar os colegas de painel, convite da RTP. Bom, em primeiro lugar, gostaria de referir que estes debates putestativos têm sempre sido um hábito do JPP anualmente. Nós temos vindo a escrutinar, tal como é o nosso papel, por cada sessão legislativa, a alocução de temas para debate putestativo, sejam eles da saúde, sejam eles relacionados com o custo de vida. Relativamente à saúde, nós, em primeiro lugar, gostaríamos de relembrar que temos hoje acesso a dados oficiais relativamente às listas oficiais dos atos clínicos, sejam eles cirurgias, exames ou consultas. Esse trabalho deve-se ao labor de fiscalização do JPP, que tem tido essa faceta e que tem disponibilizado à população. E também gostaria de acrescentar que, infelizmente, temos que recorrer muitas vezes a órgãos de soberania, como seja o Tribunal e como foi este último caso, para que o Sr. Secretário-Geral de Saúde faculte esses números, que é a realidade à população. E nós, infelizmente, tivemos que ir novamente para a Justiça, a obter esses documentos e publicá-los, como é nossa missão, deve ser nossa obrigação. Bom, relativamente à saúde, refere-se às listas de espera? Sim, dados, nomeadamente listas de espera e mesmo o próprio relatório de gestão da saúde, que deve estar aí a ser, já foi requerido por nós, não vem a tempo do debate, mas gostaria também de dizer às pessoas que nos estão a ouvir que nem tudo na saúde é má. Atenção, nós somos, como partido de fiscalização e como partido de apresentação de propostas, compete-nos a nós fazer esse escrutínio direto. E há dois aspectos que, no nosso ponto de vista, são negativos. Por um lado, a falta de direitos à saúde, nomeadamente, é uma infelicidade muito grande nós termos portugueses a residir na região da Madeira que não têm aquilo que é o básico, que é publicado em decreto o tempo que vão aguardar por um ato clínico, ou seja, uma pessoa que está numa lista de espera por uma cirurgia não sabe quanto tempo clinicamente vai aguardar, porque o Governo Regional não está a cumprir isso há 8 anos. E depois não sabe um outro direito que tem e que está manifestamente na Lei de Bases da Saúde, que é saber a sua posição da lista. Isto já são direitos que os açorianos já o têm, que os portugueses a residir no continente já têm. E nós, enquanto esta situação não for aplicada, nós não vamos desistir. E será um dos temas que nós vamos abordar neste debate. Naturalmente, a questão das listas de espera é uma questão para nós também relevante, porque os madeirenses merecem saber os números da lista de espera, não no sentido de avaliá-los se eles cresceram demasiado ou se baixaram demasiado, isso é relevante, mas de terem acesso à verdade, que é a partir também desses dados que nós conseguimos escrutinar a realidade, se digamos que a produtividade do Serviço Regional de Saúde está a funcionar ou não. E há um outro aspecto que nós defendemos. Nós defendemos a produtividade, ou seja, a recuperação de listas de espera num complemento auditado e transparente com o privado.
Nós não estamos, digamos, a colocar uma barreira. Ou seja, esta questão pode-se resolver envolvendo também os privados. Nós defendemos um sistema complementar, nós naturalmente defendemos que o interesse serviço é do básico. utente, não é? Agora, nós compreendemos que para reduzir listas de espera é fundamental cumprir direitos. E eu tenho plena consciência que se uma pessoa estivesse inscrita para uma pequena cirurgia, para uma cirurgia não urgente, atenção, estou a falar de situações não urgentes, e que soubesse quanto tempo clinicamente vai esperar, e se fosse-lhe dada essa esperança, e por essa via, soubesse a sua posição da lista, fim de um período qual, 3, 4, 5 meses, dependente da situação clínica, e essa situação não ficasse resolvida, a pessoa tinha a esperança lá em casa de saber que ia receber um cheque para ir ao privado. Isto acontece em qualquer parte do país. E isto é demasiado sério para nós não abordarmos este tema na atualidade. Cláudia. Eu tenho que negar categoricamente o que está a dizer. É preciso ter certeza naquilo que está a afirmar. Bom, eu nem sei por onde começo, mas vamos tentar ser mais compreensivos possíveis e não drásticos. É o seguinte, estes são, eu por acaso tive a oportunidade de fazer um gráfico. Este gráfico são com os dados oficiais, não são inventados. Estes são as referenciações em lista de espera em 2015, 63.635. Lá em casa perceber. Em 2021 estavam nos 118.412 cirurgias, exames e consultas. Portanto, a situação que foi referida aqui do Covid, o Covid levou a mais 757 referenciações. Portanto, não é o alarme que se está a fazer. Este ano, e vamos centrar o debate em 2022. 2022. Para já, antes de nós requeremos as listas, esses dados não eram poucos. Foram na sequência, naturalmente, o Governo tem a sua estratégia, como nós temos a nossa, fez publicar na imprensa, mas o que está na imprensa é correto, atenção, é correto. Atualmente, voltamos aos números de 2015, aos 65.109. Há uma redução clara de mais de 40% das referenciações. Mas há aqui um pormenor que é preciso perguntar, é que enquanto em 2015, 17, 18, 20, 21 havia 45 especialidades descritas, atualmente elas estão em 15 especializações. Ora, menos especialidades, obstetrícia, nefrologia, menos números. Ora, o que é que aconteceu? O Governo apagou pura e simplesmente. É verdade, e eu vou demonstrar isso. Mas isto é o gráfico. O que está a dizer é que há pessoas que não sabem pura e simplesmente onde é que estão. Não consta destas listas como é que se justifica num ano reduzir-se 45% das listas. Como é que se justifica isso? Porque se nós formos ver os números, e eu tenho aqui, claro que isto não vou estar sempre a mostrar. Estes são as tabelas de 2021. Como vê, estão todas as especialidades descritas, uma a uma, gastroenterologia, ginecologia, medicina da dor, nefrologia, qual é a especialidade que tem mais gente em espera? Posso referir, por exemplo, ginecologia, haviam 2.400 pessoas em lista de espera em 2021. Se não bate certo, endocrinologia, 1.488 pessoas em lista de espera. Medicina da dor, por exemplo, haviam 1.032 pessoas em lista de espera. Hemato-oncologia, outras tantas. Acontece, quando vamos ver as listas deste ano, eu digo do ano anterior, porque nós sabemos, 2022. reduz-se a estas 15 especialidades. Portanto, as 39 especialidades voaram e reduziram-se a 15, ou seja, menos especialidades, menos números. E o que é que aconteceu às outras especialidades? Bom, isso é uma pergunta que eu tenho que questionar aqui ao PC. Se não sabe, tenho que perguntar ao secretário. Já agora vamos perguntar à Cláudia. É o seguinte, destas, se eu fizer a soma de nefrologia, ginecologia, obstetrícia, medicina da dor, gastroenterologia, endocrinologia, hemato-oncologia, medicina dentária, só nestas 8 especialidades são quase 10.000 referenciações. Ora, se eu vou somar 19,
Naturalmente, isto não é sério. Vamos tentar perceber. Isto é, e há um pormenor aqui, Gil, porque nem se deram ao trabalho, por exemplo, 2021 para 2022, de alterar os números, porque nós vemos que aquilo foi feito um copy-paste sem rigor. Portanto, eu pergunto, nós podemos confiar nestes números? E estes são valores fornecidos oficialmente. Essa peça que refere do Diário de Notícias está correta, são os 65 mil. O que faltou perguntar é o que aconteceu às outras especialidades, que até à data tem que haver E vamos rigor perguntar precisamente à Cláudia matéria. Pestrelo se sabe responder a isto. Bem. E se as coisas são assim como estão a ser ditas. Primeiro, o Sr. Deputado disse ali coisas muito graves, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a colocar em causa a forma como o Serviço Regional de Saúde organiza a informação sensível, a informação Comparativamente dos utentes. Está a colocar em Comparativamente causa a forma como a direção clínica e as diferentes especialidades organiza os utentes que efetivamente estão à espera. Há determinadas situações, Sr. Deputado, por exemplo, medicina da dor, não pode haver lista de espera. Tem que haver resposta. E onde é que ela está na lista? A pessoa tem uma dor, E onde é tem que que ela está haver na lista? organização do serviço. mas O Sr. onde Deputado, consta da lista? o Sr. Deputado tem que Não consta. acreditar e confiar Não consta. no trabalho Não consta. e na missão dos Porque não são profissionais. cirurgia, E a medicina da ginecologia, dor, que não é consta da cirurgia. lista Sr. das Deputado, consultas. ninguém come utentes à... Nenhum Sim, mas profissional onde é que come elas utentes à hora estão? da almoço. Desapareceram. Vai ser que a medicina da dor não tem cirurgia. Especialidades desaparecidas, onde é que elas Mas estão? vamos ouvir Mas daquilo que, é eu que estou- daquilo que peço estou, desculpa por interromper, daquilo que estou a perceber, portanto, não existem estas especialidades porque não há gente à espera naquelas Há especialidades. determinadas especialidades que não podem ter lista de espera. Que tem que haver uma resposta Mas imediata. porque é que antes tinham? Porque houve uma altura e houve momentos em que não havia resposta humana. Não havia reforço de profissionais que dessem resposta adequada. Ficamos a Elvio Confirmo. Sousa, daquilo que já aqui ouvimos, a sua convicção é de que no setor da saúde, eventualmente, não se estará a fazer tudo o que se deveria fazer, porque isto, obviamente, se calhar não é muito plausível que um governo, seja ele qual for, não queira resolver os problemas das pessoas, ainda para mais nesta área. Eu compreendo, Claro que se quer. compreendo tudo aquilo que passamos no Covid, aliás, fomos na altura solidários, ponto. Mas nós não podemos aceitar, e eu fico triste, ao mesmo tempo e revoltado, quando a Lei de Bases da Saúde e um diploma regional, legislativo regional, publicado há 8 anos, define que para aceder aos cuidados de saúde as pessoas têm um tempo clínico, as pessoas têm que saber quanto tempo vão aguardar, para dar esperança. Se não há um tempo, perde-se a esperança. E depois, qual é a sua posição? Isto é um direito consagrado. Isto não é um pedir um favor. Eu não posso aceitar, considerar o argumento que a senhora deputada Cláudia usou, que seria ludibriar as pessoas, dar-lhes um tempo e não cumprir. Eu acho que ludibriar é a situação em que está muitos milhares de pessoas que não têm uma capacidade de resposta. Ora, qual é a resposta? Qual é a palavra de conforto que a senhora deputada vai dizer a uma pessoa que está há 8 anos, por exemplo, isto é casos reais, como com certeza conhece, a lista de espera para uma cirurgia é que nem uma chamada do hospital. Quando, se houvesse este diploma consagrado, como tem nos outros hospitais do país e nos Açores, submetem-se à democracia, dá-se direitos adquiridos e consagrados às pessoas, mas as pessoas passarão a ter uma esperança e uma resolução. Isto é enganar as pessoas. E eu já disse aqui que o Serviço Regional de Saúde devia ser processado por não estar... Não digo não, eu vou defender isso, porque eu acho que nós temos que mudar o paradigma. Agora o que tem que ser dito às pessoas é educar, consciencializar para os seus direitos. As pessoas que nos estão a ouvir têm que saber que têm que ter um tempo limite para resolver o seu problema. A sua cirurgia, o seu exame, a sua consulta, não urgente. Eles têm que saber a sua posição da lista. Se o Serviço Regional de Saúde não cumprir esse direito, tem que ser processado. E a região não se pode comparar ao resto do país nas outras situações, enquanto não civilizar esta situação, enquanto não cumprir, dar direitos. Os madeirenses não podem ser cidadãos de segunda e terceira. Neste momento, não são. São tratados muitas vezes por outros como se fossem, mas e o não secretário regional da Saúde, o secretário regional da Saúde,
prometeu, era oxalá que cumprisse. E está aqui o deputado Vítor, que estava nessa audição que eu estava, para final de 2019 cumprir estes direitos. E até o momento, e o Covid não o explica, não serve de desculpa para tudo. Aqui, neste momento, no Serviço Nacional de Saúde, com avanços e recuos, com vantagens e desvantagens, tem que ser dado direitos. A partir do momento que a ação dada os direitos, o serviço compra ou não compra, as pessoas têm um direito à esperança que ir ao privado, que neste momento não têm, porque não têm dinheiro. As pessoas não têm dinheiro neste momento para ir ao privado. Ana Cristina Monteiro, tem que se compreender isso. Esta questão de facto não é. Vamos começar, como terminamos, precisamente ouvindo o partido proponente deste debate legislativo. Estamos a fechar o programa. Eu posso acrescentar que temos que ser solidários com todas as pessoas que se encontram em lista de espera anos, seja para um exame, para uma cirurgia, para uma consulta, sem resposta. Porque se nós tivéssemos estes mecanismos acionados, tem um exemplo do CNS 24, onde uma pessoa se registar, nesta secção pode consultar em que posição se encontra em lista de espera, em lista de espera para exame, consulta. Já agora a nível nacional que nós precisamos. Também acrescento aqui um dado a nível nacional, que há poucos dias foi notícia, dos hospitais de Évora, por exemplo, de Braga, de Leiria, as pessoas levam mais de 2 anos à espera de uma primeira consulta. Pois, mas tem a possibilidade de, para esse ato clínico, ter um tempo para a realização do seu ato, fim do qual tem o recurso para o privado. Aqui, as pessoas tendo ou não tendo dinheiro, não têm esse recurso. E aqui, é isso que nos deve preocupar. Também gostaria só de terminar um minuto de ser solidário com a remuneração justa que foi prometida aos enfermeiros, nomeadamente vai ser um diploma que será discutido, julgo eu, penso que amanhã, ou depois de amanhã, porque foi-lhes prometido 3 pontos por cada ano de Covid, não é 2 como o Governo se prevê agora a dar. Portanto, cumprir a palavra. E, em segundo lugar, o Prémio Covid 2021, porque foi dado para louvar o esforço, a dedicação dos enfermeiros, e, neste momento, o Governo Regional está há 2 anos a dever aos enfermeiros, porque foram os que tiveram, foram os tais bombeiros da luta do Covid, com desprimor por outros profissionais da saúde, mas gostaria também de referir que, naturalmente, a saúde não se resume às listas são indicadores irrelevantes para percebermos, digamos, esta situação em que se encontra a saúde e que, de facto, lamento que tenham sido retiradas 19 especialidades das consultas e que tenham sido retiradas os exames imagiológicos. Não é? Porque se isso representar que as pessoas com os casos foram mas isso representou-se em números. Portanto, e oxalá que tenham sido resolvidos. Estamos a falar de mais de 30 mil só para as especialidades. Muito obrigado. Elvio Sousa, Vítor Freitas, Cláudio Bustilho e Ana Cristina Monteiro, agradecer a vossa presença em mais um debate parlamentar. Voltamos na próxima semana. Boa noite. Fique bem.